Muito boa noite, queridos amigos. Eu sou Malu e estamos aqui hoje para fazermos uma reflexão do Evangelho, na passagem evangélica, que traz o livro Caminho, Verdade e Vida, com o título de Enseja o Bem. Mas antes eu gostaria de convidá-los a fazermos uma introspecção, uma prece, uma reconexão com o alto, para que a gente consiga então aprender esse conteúdo do Evangelho como uma semente realmente para os nossos corações. Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, que trouxeram para nós o ensejo do ensinamento evangélico, ensejando também momentos de reflexão, de aprendizagem e de convite a sermos melhores, convite a sermos verdadeiramente cristãos, a conhecermos as passagens evangélicas de maneira que elas conversem com nossa alma eterna. Nós agradecemos, querido Jesus, por esse momento, por todas as lições que nos deixaste, pelo teu sacrifício que perdura até os dias de hoje, na condição de guardião do nosso planeta. Querido Jesus, se conosco. Abençoa a nossa vontade de aprender, de nos melhorar. Que assim seja. Bom, então, o livro, ele vai trazer para nós, esse capítulo intitulado Enseja o Bem, que fala da passagem de Mateus. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus 26:50. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que esperavam? No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosa e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto enseja o bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia de guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel. Então, essa é uma das passagens mais comoventes da história de Jesus encarnado, Ele sabia o que esperava. Jesus avisou, inclusive, nos últimos momentos aos seus discípulos o que ia acontecer. Ele sabia que alguém do seu círculo tão íntimo o trairia. E mesmo assim, como diz aqui o Emmanuel, ele em momento algum ele maldisse, ele deixou para a posteridade algum aspecto de mágoa. Muito pelo contrário, com uma sublime serenidade, ele recebe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Jesus chama de amigo aquele que o estava traindo e o entregando aos guardas, aos verdugos, que ele sabia o torturariam e o levariam à morte física.
E, no entanto, ainda assim, ele o chama de amigo. Mas quando ele o chama de amigo, é porque realmente para ele, Judas, assim como todos os discípulos, eram grandes amigos e ele os amava. Conforme ele mesmo disse, né? Vocês, meus discípulos, serão reconhecidos por muitos se amarem. É preciso se amarem como eu vos amei, como eu vos amo. Então, mesmo tendo esse amor tão infinito e tão enorme, né? Jesus teve alguém que o traiu. Claro que equivocadamente, como nós espíritas sabemos, né? Já não malhamos os Judas, porque nós conhecemos a verdade, a realidade de que todos nós somos pessoas falhas, né? E que o Cristo jamais condenaria ninguém, e que o Cristo jamais deixaria de perdoar quem quer que seja, ainda aquele que o está traindo. E ele chamou de amigo porque ele realmente amava tanto a Judas como a todos os outros, como ama nós mesmos. O que Jesus quer de nós é isso, né? É a compreensão da sua missão, mas a compreensão ainda mais da nossa missão. Porque a missão dele tem relação com a nossa. Porque ele veio aqui e ele esteve aqui para que todos os seus sacrifícios, todos os seus passos, as suas falas, elas fossem levadas para o nosso coração como um roteiro de luz. Então, quando ele, mesmo sabendo que estava sendo traído, ele chama de amigo, ele dá uma lição a Judas. Não só a Judas, mas ao futuro, né? Porque Jesus é atemporal. Tudo que ele disse e fez são atemporais, são eternos. Então, ainda hoje, mais de 2020 anos depois disso, nós aqui estamos a falar sobre isso. Prova a eternidade, né? O caráter eterno, o caráter de imortalidade do roteiro de luz do Evangelho do Cristo e de todos os seus feitos e de todo o seu sacrifício. Ele mesmo sabendo que expiraria de uma maneira muito cruel, que seu corpo passaria por torturas talvez humanamente não suportáveis, né? Ele ali estava perdoando, porque isso deixaria uma lição para todos, para os discípulos daquele momento, da mesma maneira quando ele diz a Pedro, né? Quando Pedro tira a orelha com a espada, ele arranca a orelha do guarda, né? E Jesus, né, com os seus métodos de cura, ele coloca de volta no lugar a orelha e diz para Pedro: quem desembainhar a espada, pela espada perecerá. Então, todas as falas deles são lição para a eternidade. Não cabe a nós agora essa frase, amigo, aqui vieste? Ele faz com que Judas se questione, né? Ele está me chamando de amigo e está perguntando por que eu estou aqui trazendo os guardas. Isso refletiu profundamente em seu espírito eterno e fez com que milênios depois, né, Judas ainda se sentisse em débito com esse que é o Cristo, com quem esteve, com quem ele dividiu uma mesa, com quem ele ceiou, com quem ele passou muitos dias aprendendo. Então, se para Judas isso foi uma lição eterna, para nós também é. Jesus nos questiona, né? Amigos, a que vens? Amigos, o que estão fazendo? Amigos, qual é a sua missão? O que pretendes da sua vida? Que essa frase possa ecoar dentro dos nossos corações, né? Porque também Ele nos tem na condição de amigos muito amados. Também Ele nos ama da mesma maneira que amou os seus discípulos, não fosse, e o seu amor paciente já teria desistido de nós. E Ele não desiste. Na condição do Cristo planetário, né, do governador do planeta Terra, Ele que arquitetou esse planeta, junto aos arquitetos siderais, né, todos os espíritos de alta envergadura na formação do planeta, foi por muito nos amar. Foi por muito amar. E por esse amor tão imensurável que nós sequer chegamos perto de conhecer,
que Ele fez todo esse sacrifício. Eu sempre me questiono. Às vezes eu falo assim, a gente vê tanta coisa acontecendo, né, na humanidade, tanto genocídio, tanta imposição de sofrimento a pessoas inocentes, a crianças, a animais, e a gente se questiona, Jesus, como é que você tem tanta paciência com a humanidade? Às vezes eu mesma solto uma frase, Deus, manda o meteoro, porque o mundo precisa ser, já deu. E aí a gente se depara com uma frase assim, né? Amigo, aqui vieste. Então o convite é para que essa frase possa ressoar dentro da nossa consciência, né? Aqui viemos. Viemos para adquirir virtudes e sabedoria. Jesus não espera de nós que nós sejamos Cristo numa encarnação. Não espera que a gente tenha a evolução de um Chico Xavier, que a gente tenha a grandeza de uma Madre Teresa, que a gente tenha a humildade de um Francisco de Assis, ou que a gente tenha a bondade e a pureza de uma Irmã Dulce. Jesus só espera que nós sejamos melhor do que nós mesmos no dia de amanhã. Sem projetos megalômanos, né? Às vezes a gente começa a estudar a doutrina espírita ou aceita uma religião, seja ela qual for, e aí a gente adentra esse estudo religioso e a gente acha que a nossa missão é uma missão grandiosa, né? De salvar o mundo. Na verdade, o que Deus espera de nós é menos, né? Talvez possamos escutá-lo dizendo menos, bem menos. Salvando a nós mesmos todos os dias, de nós mesmos, já estamos fazendo o nosso melhor. E quando a gente melhora um tiquinho, a gente melhora o mundo um tiquinho também. Pessoas melhoradas, elas refletem um mundo melhorado. Não existe um mundo melhor sem pessoas melhores. Não existe um mundo consciente sem pessoas conscientes. Não existe um mundo regenerado sem consciências regeneradas. Nós que estamos, né, aí nas portas da regeneração planetária, vendo tanta atrocidade. Bom, eu como professora de história posso dizer a vocês que o mundo não piorou, não. A gente está vendo muita coisa ruim, sim. Guerras, né, infanticídio, mas acreditem, já foi pior do que isso. Já foi muito pior do que isso. Né, os seres humanos já foram muito mais cruéis. Então, cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado de não adentrar a essa seara do pessimismo, como eu mesma falei, né? Deus, como você tem tanta paciência, Jesus, como você pode ser tão misericordioso. Na verdade, o mundo melhorou sim, e a maioria das pessoas é boa. A maioria é boa. O problema é que o mal faz muito barulho. O mal é barulhento e às vezes bem organizado. E aí, como diria, né, Martin Luther King, ele disse que o bem é tímido, os bons são tímidos, é pela timidez dos bons que o mal ele acaba aparecendo mais, porque ele é barulhento. Mas a gente precisa se dar conta de que as pessoas boas, elas são maioria, né? Por isso que eu acho que Jesus, ele é tão paciente, tão misericordioso. Por isso que eu acho que o projeto de amor do mundo é um projeto que continua vigente. Quando eu vejo crianças nascerem e a gente se depara com bebês tão lindos, né? Tão cheios de... Eles são portadores das esperanças de Deus. Cada ser humano que nasce ou renasce, que retorna na forma de um bebê tão delicado, com uma grandeza, com uma luz, como uma página em branco, como um espírito que retorna com esperanças, né? Aí a gente precisa refletir. Deus ainda não desistiu da gente. Não desistiu. E segundo previsões, estão nascendo, retornando espíritos de alta envergadura. Se aproxima um momento de transição planetária. E para que o bem chegue, à noite ela fica muito escura. É como quando vai amanhecer, na aurora, né? Então, antes que surjam os primeiros raios de luz,
a noite ela é mais escura, que é o que acontece, né, com o mundo. Parece que está muito difícil, mas é porque se aproxima o momento da luz, o momento do bem, e a cada um de nós cabe fazer a escolha. As escolhas elas são diárias, são cotidianas, elas estão o tempo todo nos buscando, né? Quando a gente escolhe silenciar perante uma fala infeliz de alguém, quando a gente respira e entende e não retruca e não somos reativos a ofensas, não alimentando, né, essa corrente de ódio que a gente vê por aí, principalmente com as redes sociais propagando ódio, né? Vamos prestar atenção em nós. O nosso mundo interno, se ele não está em guerra, a gente às vezes se preocupa muito com a guerra de fora. E nosso mundo interno, como é que vão as guerras de dentro? Estamos vencendo as nossas batalhas? Porque a nós o que cabe? Vencer as nossas batalhas diariamente. Então fica o convite de Jesus e a pergunta que não quer calar. Amigo, aqui vieste? Amigos, aqui vieste? Aqui vocês vieram? Que essa pergunta ressoe em nossa consciência, em nossos corações. E que o Mestre Jesus, Ele que nos tem como amigos, muito amados, muito queridos, estenda sobre nós a sua misericórdia, o seu amor misericordioso. E que o nosso Pai, que é um Pai eterno, que nos trouxe a vida em abundância, nos envolva com vibrações de esperança, vibrações de amor, de perdão, de entendimento. Que sejamos hoje um pouco mais responsáveis, assumindo a autorresponsabilidade ou a responsabilidade por todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos, nós mesmos, olhando para dentro de nós e percebendo o quanto em nós é luz. E é essa luz que nós precisamos fazer brilhar, como pediu Jesus um dia. Entender que o perdão do Cristo, o perdão de Deus, nos acompanha, ainda que nós ainda não consigamos nos perdoar, seja lá pelo que for. Vamos entender que o perdão do Cristo nos banhou, até na cruz, no seu momento de maior martírio aqui na terra, Ele nos deu a lição do perdão. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu acho que hoje nós já sabemos o que fazemos. Então é tempo da renovação, é tempo de atender ao chamado da luz. E pegar mais leve um pouco conosco, não querendo mudar o mundo de um dia para o outro, mas percebendo os pequenos momentos em que nós podemos perdoar a nós mesmos, respirar, perdoar o outro, nos compreender, nos entender, visitar as nossas sombras, fazer as pazes com ela, acolher os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, acolhendo a nós mesmos as nossas dores, as nossas feridas, cuidando de nós, daquilo que em nós ainda é dor, transformando isso em luz. Que Jesus possa nos abençoar, queridos amigos. Que assim seja.